Oi, pessoal! Vamos iniciar a correção das atividades dessa terça-feira, dia 4 de agosto de 2020. Iniciando aí pelas atividades de matemática, eu trouxe para vocês hoje um conteúdo sobre comparação de frações, tá? Então, era para vocês copiarem esse texto explicativo no caderninho de vocês e resolver as atividades no livro. Então, eu vou dar uma explicada para vocês sobre esse conteúdo, tá? Não é um conteúdo difícil, ele é tranquilo de resolver. Quando você entende o que é uma fração e como comparar elas, fica muito fácil de você saber quando uma fração é menor ou maior que a outra, tá? Então, vamos lá. Comparação de frações. Vou aproximar um pouco mais para ficar melhor para ver, tá? Quando as frações possuem denominadores iguais. Lembrando, pessoal aí, que não conseguiu colocar na cabecinha ainda, o que é um denominador, tá? E numerador. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês. Eu tenho a fração, vamos supor, um terço, tá? O número de cima de toda a fração, tá? É o numerador e o número de baixo. Opa. O número de baixo é o denominador. Então, quando fala aqui denominadores iguais, quer dizer que o número de baixo das duas frações que você vai comparar, ou de mais frações, às vezes a gente compara 3, 4 frações, tá? O número de baixo é igual, tá? Então, vou ensinar aqui nessa parte como você comparar, como você vai saber se uma fração é maior ou menor que a outra quando elas têm um denominador igual, tá? O número de baixo igual. Então, o que é a comparação de fração? Quando você compara as frações, você tem que saber ali qual que é maior e qual que é menor. Então, a gente tem essa figura aqui, tá? Que é aí um círculo, tá? Dividido aí, ó, em 8 partes iguais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 partes iguais. E eu pintei cada parte de uma cor diferente, tá? Então, vamos lá. O círculo foi dividido em 8 partes iguais. Tranquilo, né? 8 partes iguais. A parte pintada de azul é 2/8. Então, eu tenho aqui essa parte de azul aqui, tá? Essa parte de azul, então, é 2/8. Por que 2/8? Porque foram pintadas de azul duas partes de 8. Tranquilo isso, né? Vocês sabem já representar fração sobre figuras. Então, essa parte azul é 2/8 porque foram pintadas duas partes de 8 de azul. Tranquilo? A parte pintada de amarelo também é 2/8. Tá vendo que são dois pedacinhos de amarelo aqui? Então, eu vou colocar aqui também, ó. Essa parte aqui também é 2/8. Duas partes de 8. Tranquilo? Vou até apagar isso daqui, senão vocês vão confundir essa fração que não tem nada a ver com a figura, tá? A parte pintada de vermelho é 1/8. Então, essa parte aqui de vermelho é 1/8. Por quê? Só tem uma parte pintada de vermelho. Então, é uma parte de 8 que está pintada de vermelho. E não está ali na relação das observações, mas ficou faltando a parte rosa aqui, tá? Quantas partes foram pintadas de rosa? 1, 2, 3. Então, 3 partes de 8. Se a gente somasse todas essas frações, tá? 2/8 mais 2/8, 4/8. Mais 3/8, 4, 5, 6, 7, 7/8. 7/8 mais 1/8, 8/8 ou 1 inteiro, tá bom? Então, a soma de todas as frações das partes pintadas dá o inteiro, que seria 8/8. Ou 1 inteiro, tá? Então, vamos continuar. Logo,
A parte amarela é maior que a parte verde, pois 2/8 é maior que 1/8. Então, se a gente olhar aqui diz que a parte amarela é maior que a parte vermelha. Quantas partes vermelhas foram pintadas? Uma. Quantas partes amarelas? 2. 2 não é maior que 8? Desculpa, 2 não é maior que 1, né? 2/8 é maior que 1/8. Então, a gente vê aí que 2 partes de 8 é maior que uma parte de 8. Então, 2/8 é maior que 1/8, tá? Esse sinalzinho aqui significa maior, ó. Considere esse sinal como sinal de maior e a setinha virada para cá, tá? Para a esquerda, sinal de menor, tá bom? Assim, em comparação de frações com denominadores iguais, basta comparar os numeradores e observar qual se refere à maior quantidade. Então, quando eu tenho duas frações com denominadores iguais, para eu saber qual é maior, qual é menor, é só eu olhar o número de cima, o numerador. 2 não é maior que 1? Então, 2/8 é maior que 1/8. Tranquilo, né? Com denominadores iguais. Você só precisa comparar o número de cima, tá? É assim que você resolve aí a comparação de frações com denominadores iguais, tá bom? Bom, opa, acabei indo para frente aqui. Agora, com denominadores diferentes. Para comparar frações com denominadores diferentes, devemos pensar se a fração em questão representa mais ou menos que a metade, ou até o inteiro, tá? Então, o que isso significa? Vamos comparar as frações 4/4 e 3/7. A gente olha essas duas frações e pensa o seguinte, tem gente que vê esse 7 aqui e já fala, nossa, né, 3/7 é maior, porque tem um 7 lá embaixo. E, na verdade, a gente precisa aí observar o que a fração representa, tá? Por exemplo, o que 4/4 representa? É como se eu pegasse uma barra de chocolate, dividisse em 4 pedaços iguais e pegasse quanto? Não é 4/4? Então, eu peguei tudo, não é? Peguei 4 pedaços de 4. Então, 4/4 representa um inteiro, tá? Já 3/7 significa o quê? Que eu peguei uma barra de chocolate, a mesma, tá? Em vez de dividir em 4 pedaços, eu dividi em 7. O número de baixo não significa a quantidade de vezes em que a coisa foi dividida? Então, 3/7, eu dividi a barra de chocolate em 7 pedaços iguais e peguei quantos? 3, não é? Se eu dividir a mesma barra de chocolate que eu dividi em 4, do mesmo tamanho eu dividi em 7, isso significa que cada pedacinho da barra de chocolate, se eu dividir em 7 pedaços, cada pedacinho vai ser menor, não é? E se eu pegar 3 pedacinhos, tá, de 7, 3 é um pouco mais da metade de 7, tá? Não, um pouco menos da metade. Porque 3 mais 3 é 6, então é um pouco menos da metade de 7, tá? Então, se 4/4 representa um inteiro, 3/7 é menos que um inteiro, não é? Para eu chegar na barra inteira de chocolate, eu teria que pegar quantos pedaços de 7? Não seria 7/7? Então, nas frações 4/4 e 3/7, 4/4 é maior, porque 4/4 representa o inteiro e 3/7 é menos que a metade de um inteiro. Vocês conseguiram entender? Então, quando as frações possuem denominadores diferentes, a gente precisa estar atento tanto ao numerador quanto ao denominador. A gente precisa observar o que a fração em si representa. Ela representa um inteiro? Ela representa metade? Ela representa menos da metade? Ela representa mais que a metade? E a partir desse ideal, a gente consegue definir qual fração é maior e qual fração é menor, tá? Como que eu sei quando uma fração representa metade?
Quando o número de cima é a metade do número de baixo, por exemplo, 5 décimos, 5 sobre 10. 5 não é metade de 10? Então, 5 décimos representa metade. 15 trintaavos. 15 sobre 30. Vou até colocar aqui para vocês visualizarem. 15 sobre 30. 15 não é metade de 30? Então, 15 trintaavos representa uma fração da metade. Então, sempre que o numerador for metade que o denominador, essa fração representa meio, tá? Representa uma metade, ok? Quando o denominador e o numerador forem iguais, que nem no caso do 4/4, isso significa que a fração representa um inteiro, tá? Então, é assim que eu defino se uma fração representa um inteiro, se representa uma metade, se representa mais que a metade ou menos que a metade, tá bom? Sem ter a figura lá para eu comparar. Bom, vamos fazer as atividades que aí fica um pouco mais claro para a gente. Então, vamos lá no livro didático, páginas 142 e 143. Era até? Não, até a 144, né? Aqui, 144. Então, vamos fazer aí as atividades de comparação de frações, tá? Vou aproximar um pouco mais. Vamos lá. Observe o círculo dividido em 8 partes iguais. Então, a gente tem aí uma atividade parecida com o exemplo que eu dei para vocês, tá? A parte pintada de verde, aqui embaixo, ó, 2/8, é maior do que a parte pintada de amarelo, 1/8. Isso é claro, né? 2 pedaços é maior que 1. Indicamos essa comparação assim, 2/8 maior que 1/8. E lemos, 2/8 do círculo é maior que 1/8 desse mesmo círculo. Registre a comparação das frações desse mesmo círculo. Então, vamos lá. Parte azul, 3/8 com a parte vermelha. Então, eu tenho 3/8 aqui de azul e 2/8 da parte vermelha. Qual é maior? A parte azul, né? Tem 3 e a parte vermelha tem só 2. Então, 3/8 é maior que 2/8. A parte amarela, qual é a fração da parte amarela? Não é um pedaço amarelo? Então, é 1/8 com a parte azul. A parte azul é 3/8. 1/8 é menor que 3/8. Uma parte só é menos que a 3 partes, né? Parte vermelha, qual a fração da parte vermelha? 2/8 com a parte verde, que também é 2/8. Se a parte vermelha é 2 pedaços e a parte verde também é 2 pedaços, 2/8 é igual a 2/8. Tranquilo, né? 2. Lívia usou uma reta numerada para comparar 5/6 com 3/6 de uma mesma unidade. Então, tem aqui a reta, tá? Ela marcou pra gente 3/6 e 5/6, tá? Esta reta numerada tem os números na ordem crescente da esquerda para a direita. E 5/6 fica à direita de 3/6. Logo, 5/6 é maior do que 3/6, tá? Então, aqui a gente tem o 3/6, ele tá antes do 5/6. Ele vem antes, isso quer dizer que ele é menor, tá bom? Use a reta numerada acima e compare as frações. Então, 1/6 é menor que 4/6. Lembrando a regra, tá? Comparação de frações com denominadores iguais, eu comparo os numeradores, os números de cima, tá bom? 6/6 é maior que 5/6, 2/6 é maior que 1/6 e 4/6 é menor que 5/6, tá? 3. Converse com os colegas sobre uma forma prática para comparar duas frações de uma mesma quantidade com denominadores iguais. Depois, faça a comparação dessas frações e registre. Então, aqui, ó, era só vocês colocarem a regrinha, né? Como que eu descubro se duas frações com denominadores iguais, qual que é a fração maior, qual que é a menor? Basta comparar os numeradores, tá? Então, vamos lá. A. 5/9 é menor que 7/9. B. 7/10 é maior que 3/10. C.
2 quintos é menor que 4 quintos. E D, 7 oitavos é maior que 1 oitavo. Tranquilo, né? Agora com denominadores diferentes. Pedro foi ao mercado e gastou 5 décimos do que tinha na compra de uma melancia. E 3 oitavos do que tinha na compra de um salsão. Qual custou mais caro? A melancia ou o salsão? Aí tem a explicação do menininho, né? Essa eu descubro mentalmente. 5 décimos indica metade da quantia. 3 oitavos indica menos do que a metade. Logo, 5 décimos é maior do que 3 oitavos, ou seja, a melancia custou mais caro do que o salsão, tá? Então, pessoal, ele pegou 5 décimos. 5 não é metade de 10? Então, 5 décimos representa metade, tá? Se você dividir 5 por 5 e 10 por 5, você reduz a fração e fica 1/2, que é justamente a fração da metade, tá? 3 oitavos, qual é a metade de 8? Não é 4? Então, 3 é menos do que a metade, tá? E assim a gente sabe que 5 décimos é uma quantia maior do que 3 oitavos. As comparações das frações abaixo também podem ser feitas mentalmente. Converse com os colegas e complete. A. 3 terços é uma fração do inteiro. 5 sétimos é menos que o inteiro. Então, 3 terços é maior que 5 sétimos. B. 4 oitavos. 4 é metade de 8. Então, 4 oitavos é a fração da metade. 3 quartos é mais que a metade. Por quê? Qual a metade de 4? Não é 2? Então, 3 quartos é mais que a metade. Então, 4 oitavos é menor que 3 quartos. Por quê? 4 oitavos é a fração da metade, 3 quartos é mais do que a metade, tá bom? Então, 4 oitavos é menor. C. 5 quintos. 5 quintos é a fração de 1 inteiro. 6 terços. Aí, pessoal, já entra na questão do número misto, tá? Se eu for tirar um inteiro de 6 terços aí, 6 terços não é igual a 3 terços mais 3 terços? Então, eu tenho 2 inteiros, tá? Logo, 1 inteiro é menor que 2 inteiros, né? Então, 5 quintos é menor que 6 terços. D. 4 oitavos e 3 sextos, tá? 4 é metade de 8, 3 é metade de 6. Então, as duas frações simbolizam metade. Logo, 4 oitavos é igual a 3 sextos, né? Você viu que legal essa comparação de fração? 2. Algumas comparações de frações com denominadores diferentes são difíceis de fazer mentalmente. Veja alguns exemplos e faça o que se pede. Comparação de 7 décimos com 3 quartos. Vamos lá, então. Lucas usou a mesma figura 2 vezes. Então, a gente vê um retângulo aí, tá? Do mesmo tamanho, os 2 retângulos compridinhos aí. Um foi dividido em 10 partes iguais, esse daqui. E o outro foi dividido em 4. O que foi dividido em 10 pegaram 7 partes. E o que foi dividido em 4 foram pegas aí 3 partes. Aí a gente consegue ver o quê? Essa dos 3 quartos passa um pouco dos 7 décimos, né? É um pouco maior. Então, só pela figura, a gente já vê aí qual que é a fração maior, tá? Aí ela fez pela reta numerada também, tá? Observe as figuras e faça a comparação. 7 décimos é maior ou menor que 3 quartos? Se a gente olhar pela figura, a gente já vê que é menor, tá? 7. Quanto falta de 7 para 10? 7, 8, 9, 10. Falta 3 pedaços. E de 3 para 4? Um pedaço só. Então, 3 quartos é quase o inteiro. 7 décimos, falta 3 para o inteiro. Então, 3 quartos é maior. Logo, 7 décimos é menor que 3 quartos. B. Comparação de 3 quintos com 4 sétimos, escolhendo o número para o total.
Marisa calculou 3/5 de 70 e 4/7 de 70. Então, outra forma de fazer é você pegar as duas frações e calcular em cima do mesmo valor. Por exemplo, sei lá, quero saber qual que é maior, 1/2 ou 2/5. Pega um valor lá, 70, calcula 1/2. Como que eu calculo fração sobre valores? Regra de ouro. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá? Foi o que ela fez aqui, ó. Ela pegou 3/5 de 70. Dividiu 70 pelo de baixo, 70 dividido por 5 deu 14. E multiplica pelo de cima. 14 vezes 3, 42. Mesma coisa ela fez com 4/7. Dividiu 70 por 7, deu 10. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 10 vezes 4, 40. Então, 3/5 de 70 dá 42 e 4/7 de 70 dá 40. 42 é maior que 40. Então, 3/5 é maior que 4/7. É uma forma aí bem legal de resolver também. C. Comparação de 5/8 e 7/10. Marcelo usou frações equivalentes a cada uma das frações e procurou duas frações com denominadores iguais. Então, ali, o que ele fez? Ele foi aumentando, né? 5/8. Ele multiplicou aí por 2, né? 5 vezes 2, 10. 8 vezes 2, 16. 10, 16avos. Aí aumentou mais um pouco, de 10 para 15, né? 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Foi aumentando de 5 em 5, ó. E de 8 em 8 embaixo. É como se fosse a tabuada do 5 e a tabuada do 8, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 8, 16, 24, 32, 40 e 48, tá? E embaixo ele fez o mesmo, ó. 7 mais 7, 14, mais 7, 21, mais 7, 28. 10, 20, 30 e 40. Então, ele achou duas frações aí com denominadores iguais, o 40, tá? Então, quando chega no denominador 40, 5/8 está em 25 e 7/10 em 28, tá? Aí, isso significa, então, que em frações com denominadores iguais, eu comparo os numeradores. 25 é menor que 28. Sendo 25 menor que 28, 5/8 é menor que 7/10. Também é uma outra forma de resolver, tá? 3. Use as tiras da página 239 do meu bloquinho e faça comparações e complete com maior, menor ou igual, tá? Menor, maior ou igual. Então, tinha lá no anexo umas tirinhas que vocês poderiam usar para resolver. Se vocês olham a tirinha, vocês conseguem ver as frações ali e definir se é maior, menor ou igual, tá? A. 1/3 é igual a 2/6. Se você multiplicar 1 por 2, dá 2. Se você multiplicar 3 por 2, dá 6. Então, você vai aumentando a fração, dá certinho 2/6. São frações equivalentes, tá? B. 2/3 e 1/2. 2/3 é maior que 1/2. C. 1/2 e 1/3. 1/2 é maior que 1/3, tá? Metade é maior que uma parte de 3. D. 6/12 e 1/2. As duas frações representam metade, então é igual. São equivalentes, tá? E. 2/6 é menor que 5/12. E F. 7/12 é menor que 4/6. 4. Nice e Enzo estão lendo o mesmo livro. Nice já leu 3/5 do total de páginas e Enzo já leu 2/3 do total de páginas. Calcule e responda qual deles leu mais. Então, aqui ele dá sugestões de como resolver. Ou você usa frações equivalentes, ou você joga as frações em cima de uma quantidade, faz a regrinha de ouro, tá? Acho que uma das formas mais fáceis é a regrinha de ouro mesmo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que o livro tem 30 páginas. Quanto é 3/5 de 30? Quanto é 2/3 de 30?
Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vamos lá, ó. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Então, 3/5 de 30 é 18. 2/3 de 30. 30 dividido por 3, 10. 2 vezes 10, 20. Então, 20 é maior que 18, logo, 2/3 é maior que 3/5. É uma das formas de resolver. A outra que eles colocaram aqui foi por frações equivalentes, que dá aí a mesma coisa, tá? Ele achou 9/15 e 10/15. 9 é menor que 10, logo, 3/5 é menor que 2/3, ou 2/3 é maior que 3/5. 5. Em uma escola, o 5º ano A e o 5º ano B têm o mesmo número de alunos. No 5º ano A, as meninas são 3/4 da turma, e no 5º ano B, as meninas são 5/7 da turma. Em qual turma há mais meninas? Tá? Então, aí você poderia calcular por frações equivalentes ou você poderia chutar uma quantidade de alunos. Ah, tem 30 alunos, tá? Aqui no exemplo, eles fizeram por frações equivalentes, tá bom? Acharam aí 21 28avos e 20 28avos. Então, aqui, ó, 3/4 é maior que 5/7. Logo, existem mais meninas no 5º ano A, tá bom? Então, essas foram as atividades de matemática, tinha bastantinho aí até, né? Por isso que eu coloquei só mais uma matéria hoje, que foi o interdisciplinar, tá bom? A religião e a cultura, página 94 do livro Interdisciplinar. Então, vamos lá. A religião e a cultura. Existem muitas religiões diferentes no mundo. As religiões influenciam a formação e a cultura dos povos, orientando seus adeptos no modo de viver, comer, pensar, entre outros aspectos. Todas elas precisam ser respeitadas. No Brasil, o cristianismo foi introduzido pelos portugueses no período colonial. Aqui começaram a cristianizar os indígenas e, posteriormente, os negros escravizados, ambos com crenças religiosas diferentes. Hoje, no Brasil, diversas religiões são praticadas, por exemplo, as religiões cristãs, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Então, pessoal, o que esse texto traz para a gente? No Brasil, a gente sabe que o nosso país, o povo original daqui, que é brasileiro mesmo, antes dos portugueses invadirem, né? Porque eles não descobriram o Brasil, não, eles invadiram. O Brasil não era uma terra aí que não tinha dono, que eram os indígenas, tá? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles invadiram esse país, tá? Eles pegaram os povos indígenas e obrigaram eles aí a se cristianizar, tá? Ou seja, enfiaram goela abaixo dos indígenas a religião cristã aí, católica, tá? Que veio da Europa. A gente sabe da origem lá em Roma, tá? Então, a religião católica, a religião cristã, todo o cristianismo aí, ele foi trazido para o Brasil através dos portugueses, tá bom? Isso foi uma falta de respeito, porque os indígenas tinham a própria cultura e a própria religião. A religião, ela é cultural. A gente precisa entender que esse papo de a minha religião verdadeira e a sua não, é um assunto preconceituoso, é uma forma preconceituosa da gente lidar com as diferenças. Quem definiu que a sua religião é a verdadeira e a do colega não? Por que a sua igreja é melhor que a do colega? Ah, porque o pastor falou, porque o padre falou. Não interessa, você tem o direito de ter a sua religião e o colega tem o direito de ter a religião dele. Religião é cultural e é uma questão de escolha, tá bom? E é por isso que a gente tem que respeitar. Ficar falando que a religião do colega não é verdadeira, é falsa, ou ficar falando que as religiões afro-brasileiras são, sei lá, tem gente que fala que são religiões demoníacas, quando na verdade todas as religiões elas têm o mesmo objetivo, que é a espiritualidade, levar o ser humano
a Deus, né? Contato do ser humano com Deus, aprendizagem, né? As religiões todas falam de amor, não é verdade? E é por isso que a gente tem que respeitar. De acordo com os países, a cultura ela muda, tá? A gente aqui tem muita influência da religião europeia, que veio da Europa, que é o cristianismo, tá? Mas existem países em que outros tipos de religiões são mais fortes, tá? E como o nosso país sofreu aí uma grande miscigenação, ou seja, nós temos uma mistura de povos, tá? Os africanos foram trazidos para cá através da escravidão, a gente teve bastante imigração de outros povos, tanto é que a gente tem aí até judaísmo, islamismo, budismo, tá? E religiões que sofreram aí influências de várias culturas, como as religiões afro-brasileiras, tá? Elas não têm influência só de religião africana. Por exemplo, a Umbanda, ela tem bastante aí influência da religião católica também. Ela é uma mistura, tá? Se vocês forem analisar, quando se fala dos orixás, é muito parecido com os santos da Igreja Católica. Então, são formas diferentes das pessoas lidarem com a sua espiritualidade. Então, é por isso que a gente precisa respeitar. É cultural, tá? Não é uma atitude bonita e não é uma atitude ética você ir lá falar mal da religião do colega, tá? É uma questão de respeito. Até mesmo porque o cristianismo aí foi trazido para o Brasil através da escravidão, através do massacre. A gente conhece muito bem a história do cristianismo e a gente sabe tudo que a Igreja Católica fez aí, a época da Inquisição, né? Quantas pessoas inocentes aí, esse assunto de religião já matou. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala de religiosidade e quando a gente fala de espiritualidade. O preconceito, ele mata, o preconceito é violento. A gente usa o preconceito, principalmente religioso e moralismo, para ferir outras pessoas. Quando, na verdade, o objetivo das religiões deveria ser o quê? O amor, né? Buscar Deus, buscar aí a sua espiritualidade, buscar paz, não guerra, né? Então, com certeza, os portugueses, quando tiveram contato com os índios, eles deveriam o quê? Ter respeitado. E se eles queriam aí interagir com a religiosidade, eles deveriam não só ter enfiado goela abaixo a religião deles, mas tentado conhecer também a religião dos indígenas. Quando a gente estuda o que sobrou aí, né, da cultura indígena, porque os indígenas foram dizimados pelos europeus, tá? Sobrou muito pouco da cultura indígena, da cultura original brasileira, né? Porque o Brasil aí era deles, né? Quando a gente analisa aí a religião dos indígenas, é uma religião tão bonita. Eles tinham muito contato com a natureza, tá? Deus Tupã, né? As lendas indígenas são muito legais. E a gente aí foi perdendo, de acordo com o passar da história, muita coisa que era importante da cultura indígena aí e que foi destruída pelo cristianismo, tá? Então, quando a gente fala em religiosidade, a gente precisa falar de respeito, porque a nossa história, a história do Brasil, foi construída através da violência e da falta de respeito, principalmente religiosa. A igreja usava a desculpa de que os africanos, por exemplo, e os africanos era assim, eles encaravam dessa forma. Os africanos não tinham alma, por isso eles podiam ser escravizados. Isso aí era Eles pautavam a escravidão em cima do preconceito religioso, tá? As pessoas negras, elas eram encaradas como se elas não tivessem alma, por isso que elas podiam ser escravizadas. E os indígenas, de acordo com os jesuítas, né? Eles tinham uma alma de criança, então eles precisavam ser ensinados. O indígena, que era pele vermelha, né? Ele até tinha alma, mas era uma alma assim que não era uma alma igual do homem branco, entendeu? Era assim que eles encaravam e era assim que eles davam desculpa para eles mesmos fazerem essas coisas horríveis que eles fizeram durante a história aí do Brasil, tá? Então, eles usaram preconceito religioso para fundamentar até mesmo a escravidão.
tá bom? E é por isso que eu falo, quando a gente fala de religiosidade, a gente tem que falar de respeito. Então, a primeira pergunta aqui, ó. Por que é importante respeitar todas as religiões? As respostas são pessoais, mas eu peço para vocês refletirem aí, tá, gente? Por que vocês precisam respeitar as religiões? Depois de tudo que eu falei aí sobre a história do nosso país, sobre o preconceito, sobre a religiosidade ter aí fundamentado até mesmo a escravidão, por que a gente precisa aprender a respeitar as religiões? Vocês acham que os africanos podiam, quando eles foram trazidos para o Brasil, e eles tentavam lá praticar a religiosidade do país deles, né, de origem deles, vocês acham que os donos de escravos achavam tranquilo, deixavam eles praticar a religião deles? Claro que não, né? Eles demonizavam as religiões africanas. E é por isso que hoje a gente tem tanto preconceito com as religiões afro-brasileiras, né? Isso aí é histórico, tá? Foi colocado na nossa cabeça que a religião que não é cristã é coisa do demônio. Foi demonizada mesmo durante a história, tá? 2. Escolha um colega e juntos pesquisem informações sobre 2 religiões presentes no Brasil. Apresente o trabalho ao professor e aos demais colegas. Então, essa parte aí, vocês podem fazer em dupla, tá? O que vocês podem fazer? Procurem sobre religiões brasileiras. Provavelmente vocês vão achar bastante coisa sobre o candomblé, sobre a umbanda. E vocês vão descobrir aí que essas religiões, elas têm também influência da religião cristã, tá? Da religião católica. Então, é uma pesquisa cultural. Não pensem que é uma pesquisa religiosa, porque não é. Ninguém quer mudar a ideia religiosa de vocês. O que a gente quer é que vocês entendam que a religião, ela é uma influência cultural, tá? Ela muda de acordo com as regiões, tá bom? Então, dá uma pesquisada e escreve um texto, não precisa ser um trabalho grande, um trabalho comprido. Vocês podem fazer em forma de um texto de pesquisa mesmo e tá mandando aí a foto do texto para mim depois, para eu dar uma lida aí sobre o que vocês entenderam sobre respeito, tá? E sobre religiosidade, tá bom? A matéria de hoje do interdisciplinar era bem profunda aí, tá? Eu espero que vocês reflitam bastante sobre a religião e a cultura, tá? Porque isso é uma coisa histórica mesmo. E a atividade de matemática também, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só mandar para mim, tá bom? Um beijo, tchau!